Três pontos. Olá, 3 pontos diretamente de Brasília para o Giro de Notícias. Um grande abraço para todos que nos acompanham pela Rádio Excelsior, AM 840 e também pela 106.1 FM. Quero saudar os meus amigos de estúdio, Igor Guimarães, Luiz Henrique, Liven Paula e toda a técnica que faz esse programa fantástico para a grande Salvador e também para a grande Bahia. Aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet, eu quero deixar aqui o meu abraço. Você que nos segue no YouTube também, é uma alegria. O primeiro ponto é a tragédia terrível que vem acometendo o Oriente Médio. Essa guerra entre Israel e Hamas acaba apertando o calo do Brasil por várias razões. Primeiro porque aparecem os primeiros fatos de brasileiros mortos. Depois, a tragédia é horrorosa, com diversos casos bárbaros, trágicos, crimes contra a humanidade. E isso vale para todos os lados, não apenas para os últimos e recentes assuntos que temos acompanhado pela rede de notícias e pelas informações que temos recebido daquela região. Para além disso, isso acaba se transformando num problema interno da política brasileira, porque se exige do governo Lula uma postura não só mais madura, mas também mais consequente. E por fim, se tem aí o desafio do Brasil ocupar o seu espaço na política internacional, especialmente agora que ele preside, mesmo que temporariamente, o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso vai exigir da tradicional e competentíssima diplomacia brasileira um acerto de contas com o chefe de governo, que também é o chefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, ainda combalido e se recuperando de suas cirurgias, mas com a necessidade de se impor e estabelecer. Lula, neste terceiro mandato, tem tentado agir como sempre acima dos conflitos e dos problemas. Está na hora, especialmente nesse caso do conflito, dele colocar o pé no chão e, como representante das Nações Unidas, tentar estabelecer um marco que supere esta tragédia. O segundo ponto é o julgamento daqui a pouco no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, de 3 ações relativas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como sabemos, o problema das consequências é que elas vêm depois. E Jair Bolsonaro sacudiu muito o país e suas instituições e também no período eleitoral, como vários outros políticos, atravessou o samba e cometeu uma série de violações. Não foi o único, mas está chegando a hora dele também responder por essas 3 ações que têm a ver com abusos praticados no período eleitoral. E o TSE tem pouquíssima paciência com os argumentos, mesmo aqueles técnicos, que são expostos pelos advogados de Jair Bolsonaro. Repito, competentes técnicos, mas que têm que enfrentar um mau humor severo da Corte Eleitoral com o que Jair Bolsonaro e seus adeptos aprontaram durante o ano de 2022. É claro que isso não pode nortear a decisão que vai ser tomada. Ela tem que ser feita com base nos critérios os mais objetivos possíveis. Entretanto, seres humanos são seres humanos e nós sabemos que muitas vezes certos aspectos das disputas contaminam as decisões dos tribunais. O terceiro ponto é um tema também horroroso, que é a quantidade de casos que têm acontecido e estão sendo registrados da lista suja daquelas empresas que cometeram um trabalho análogo à escravidão. Acabou de ser revelado pelo Ministério do Trabalho os 204 nomes de empresas que estão envolvidos. E eu queria, além de dizer que isso é uma coisa que tem que ser combatida à exaustão, ressaltar que a maioria dos casos, ou a grande parte dos casos, ou a maior frequência dos casos, está no município de Minas Gerais, 37 casos, seguidos por São Paulo, 32 casos. Isso é um pouco para desmistificar
que o grande número de trabalho escravo acontece nas regiões do Norte e Nordeste. É claro que existe, por exemplo, na Bahia foram 14 novos casos. Entretanto, há muito preconceito contra o Nordeste e contra os nordestinos quando o assunto é esse. E esses dados do Ministério do Trabalho evidenciam claramente que isso é um fenômeno muito mais do Sudeste, pelo menos com maior frequência, do que uma coisa que pode ser atribuído somente ao preconceito com o nosso Norte, com o nosso Nordeste e também com o Centro-Oeste. É isso, meus amigos. Um grande abraço para todos aqueles do Giro de Notícias e voltamos amanhã numa nova edição dos 3 pontos diretamente de Brasília. E você que nos acompanha, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Deixe o seu like e até a próxima.